Bom, o Oeste com Elas agora faz um contato ao vivo e direto aqui no telão com um advogado, comentarista político, já é de casa aqui de Oeste com Elas, Diego Tavares. Tudo bem, Diego? Bom dia. Obrigada por nos atender. Seja bem-vindo, como sempre. Bom dia, Adriana. Bom dia, Paula, Marina. Sempre um prazer estar aqui com vocês e com a audiência do Oeste com Elas. Prazer nosso também. Queremos ouvir você que tem tanta experiência no jurídico, né? Como avalia o julgamento de ontem do Núcleo 2 dos acusados, agora réus, né, por tentativa de golpe de Estado, especialmente a proibição, a gente comentou bem cedinho aqui no programa hoje, do uso de celulares dentro do plenário. A OAB se posicionou exatamente de qual maneira? Qual a sua avaliação? Olha, Adriana, mais um triste capítulo para o judiciário brasileiro, consequentemente também para a nossa democracia. E como advogado não posso deixar de falar sobre essa proibição tão absurda que foi feita pelo Cristiano Zanin. E é até curioso, né? Porque eu estava acompanhando aqui a entrevista com o grande Firmino e alguma de vocês disse que a internet não perdoa, né? E a internet também não perdoa o Cristiano Zanin, que na ocasião, presidindo a sessão, fez essa determinação absurda, porque lá em 2017, o Zanin fez reclamações ao OAB também em relação à mesma coisa, só que na ocasião ele era o advogado do presidente Lula e quem era o juiz era o Sérgio Moro, que também disse que os celulares só poderiam ser utilizados com ordem expressa do juízo. Cristiano Zanin não gostou dessa determinação na época e hoje repete a dose, né? Aquilo que ele criticou em 2017 acaba cometendo a mesma conduta enquanto presidente. Deixou de ser advogado, se tornou magistrado, também mudaram ali convenientemente os seus entendimentos. E claro, outro ponto muito infeliz, na falta de um termo melhor aqui dessa sessão, foi a declaração de validade, mais uma vez, da delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Uma delação que a revista Veja, há alguns meses, revelou que deveria ser anulada imediatamente por quebra da voluntariedade. Vazou o áudio do Mauro Cid dizendo que se encontrava preso e que foi pressionado a dizer os fatos conforme uma narrativa pré-estabelecida. Ou seja, já existia uma história contada e o seu depoimento, a sua delação, serviria apenas para robustecer essa narrativa. Curiosamente, assinou o acordo de delação premiada, foi colocado em liberdade no dia seguinte. Então, mais uma série de irregularidades que com certeza vão fomentar a possibilidade de uma anulação, inclusive uma anulação que já está embasada nas divergências que têm sido apontadas pelo ministro Fux, que disse de forma acertada que esses réus que não detêm o foro por prerrogativa de função deveriam ser julgados na primeira instância, na vara federal, assim como aconteceu na própria Operação Lava Jato. Enfim, muitas irregularidades e a certeza de que no futuro tudo o que estamos acompanhando hoje serão parte de um triste capítulo na história do judiciário e objeto de anulação, caso isso seja conveniente para o governo de ocasião. A gente aguarda a reparação. Muitos outros pontos para a gente ir avaliando desse julgamento de ontem. A pergunta agora da Paula Camacho. Diego, bom dia. Eu queria perguntar para você sobre a minuta fantasma, né? Que eles se debruçaram e fizeram todo esse processo baseado nessa minuta e simplesmente não disponibilizaram para a defesa. O que você acha sobre isso? Se tem como a gente usar isso futuramente para reverter todo esse quadro que a gente está vendo? Sem dúvida nenhuma, Paula, um bom dia para você. Essa é uma quebra muito clara do contraditório, assim como o fato de que o ministro Alexandre de Moraes, ele traz vídeos que ele diz serem vídeos públicos e notórios, mas ele apresenta esses vídeos na ocasião da sessão sem que as defesas tenham oportunidade de se manifestar. Não deixa de ser uma prova. E no processo penal, principalmente, que o direito de defesa tem que ser o mais amplo possível, isso certamente está gerando uma série de nulidades que poderão sim ser arguidas no futuro. A questão da minuta fantasma, delações que foram mantidas em sigilo, a falta de acesso aos autos que os advogados de defesa estão enfrentando desde o início desse processo, quando ainda seus clientes nem se encontravam denunciados, evidentemente que tudo isso gera uma série de nulidades que, enfim, robustecem também a questão da insegurança jurídica que nós enfrentamos, né? Hoje, um advogado criminalista, ele não consegue dizer para o seu cliente, quando o cliente chega no seu escritório, qual será o tratamento dado ao caso, justamente na seara penal, que, como eu disse, deveria ser o campo de maior previsibilidade. Afinal de contas,
no direito penal nós estamos lidando com a liberdade do indivíduo. É um bem mais precioso até mesmo do que a vida, porque se você não tem liberdade, o seu próprio entendimento de vida é questionável, enfim. Então, certamente, a questão da minuta fantasma e tantas outras irregularidades vão fundamentar, sim, muitos pedidos de anulação desses casos no futuro. Marina? Diego, bom dia. A minha pergunta é a seguinte, o Fux ontem, mais uma vez, colocou o ponto, né, de que o julgamento deveria ter acontecido no plenário, que ele foi voto vencido, que, em primeiro lugar, ele não via esses que estão sendo julgados com prerrogativa de foro, então o STF não deveria julgá-los, mas se julgassem, deveria ser pelo plenário, porque seriam autoridades, e ele já tinha tido esse entendimento, aliás, todo o plenário do STF teve o entendimento de que autoridades deveriam ser julgadas pelo plenário inteiro. A minha pergunta é o seguinte, tem alguma chance de na sua visão, né, de em algum momento nesses julgamentos, né, porque agora foi só aceita a denúncia, eles se transformaram em réu, mas em algum momento, quem sabe, o Fux jogar esses julgamentos para plenário, você vê de alguma maneira uma possibilidade como essa? Olha, Marina, um bom dia para você, e essa é uma questão de $1 milhão, porque aparentemente o nosso judiciário hoje pode tudo. Então, regimentalmente me parece que não. A princípio, o ministro Fux é só um voto dentro da turma e que se for um voto vencido, as coisas ficam como estão. Mas dentro do nosso judiciário, enfim, as interpretações que se dão aos dispositivos, a sobreposição que se faz de questões regimentais, a própria questão de lei federal, e volto aqui no ponto dos celulares dos advogados que foram lacrados, que a possibilidade de que um advogado grave uma audiência está lá no Código de Processo Civil, está no Estatuto da Advocacia, que é legislação federal também. A respeito da competência, nós temos aí uma volatilidade muito grande do entendimento do Supremo. O Supremo tinha o entendimento de que o foro por prerrogativa de função só acontecia quando a pessoa investigada, acusada ao réu, se encontrava exercendo o mandato. Depois mudou esse entendimento para que, se os fatos tiverem conexão com o mandato exercido, esse foro se estende até mesmo depois de finalizado o mandato. Então, esses entendimentos mudam a todo tempo. O fato é que nós temos muito claras as questões de foro por prerrogativa. O foro por prerrogativa de função é um absurdo jurídico. O Brasil é o país que tem mais autoridades com foro por prerrogativa de função no mundo. Isso, por si só, já causa uma grande distorção. Se a gente começa a atrair para a Suprema Corte pessoas que, em tese, não teriam foro, isso acaba virando uma bagunça ainda maior. Então, tal como aconteceu na Operação Lava Jato, esses casos deveriam sim nem ser julgados pelo plenário do Supremo, deveriam ser julgados na primeira instância, deveriam ser julgados na vara federal, tal como foi o ex-presidente Lula, tal como foi tantas pessoas importantes da República na ocasião. Mas, se não é para julgar na primeira instância, de fato, o ideal é que esses casos fossem apreciados pelo pleno, até para dar uma robustez institucional para o julgamento, para que aquilo que ficar decidido, sendo uma aberração jurídica ou não, seja estampado como uma decisão da Suprema Corte brasileira e não uma decisão da primeira turma da Suprema Corte. É mais um flanco que se abre para que no futuro tudo isso seja rediscutido e que novos rumos sejam tomados em relação a esses casos. E também, Diego, tenho certeza que te chamou a atenção ontem, né, declarações durante o julgamento falando que juristas da internet, recado aqui para juristas da internet, né, com muitas risadinhas, também a declaração que repercutiu bastante de Alexandre Moraes, dizendo, imaginem, né, a comparação que invadem a sua casa e aí querem dar para o vizinho a casa para ela tomar, você ia pedir anistia, e Flávio Dino vai se tornar papa. Como você vê esse comportamento, essa postura, como de quem ali já está sabendo mesmo no que vai acabar tudo, né? Como falam, né? Do julgamento com as cartas marcadas, muita gente já sabendo que essa bola já é cantada. Como que você avalia essa postura, essas comparações, essas indiretas, esses recadinhos? Olha, Adriana, é lamentável, eu não posso dizer outra coisa, porque nós temos a atividade do magistrado, o ministro do Supremo Tribunal Federal é um magistrado, é um juiz, ela é norteada por alguns princípios. E tem um princípio muito importante dessa atividade, que é o princípio da adstrição, também chamado de princípio da congruência, que diz o quê? O magistrado, ele só pode se pronunciar daquilo que é inerente à causa de pedido e ao pedido do processo.
Então, no momento que ele está fazendo um voto, que ele está fazendo uma manifestação, nada mais ele está fazendo do que julgando o processo. Ele tem que estar atento somente ao que está ali nos autos, ao que está sendo analisado naquele momento. O microfone de uma turma do Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser utilizado para fazer ali militância ideológica de pauta nenhuma, e muito menos piadinhas de toda sorte, críticas políticas. Ora, não cabe ao ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito às atribuições de um ministro do Supremo Tribunal Federal, estar encampando esse tipo de expediente, está mandando recado a deputados federais que estão debruçados sobre uma pauta que é legítima, e conforme entendimento do colega do ministro Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, é um ato privativo do Congresso Nacional. Ora, se cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a anistia, evidentemente que não cabe a outro poder estar fazendo ingerência sobre esse tema. Então, eu acho que tem muitas irregularidades a serem tratadas sobre esse expediente, sobre um suposto golpe de Estado, que dispensaria um expediente como esse tipo de manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Novamente, nós sonhamos ainda, os juristas da internet, os juristas que não são na internet, acho que todos eles sonham com um Brasil onde os magistrados se atenham aos autos e falem nos autos e não tenham toda essa exposição midiática que, infelizmente, nossa Suprema Corte, o nosso Poder Judiciário, de modo geral, tem. Queria pedir muito, né, Paula? Diego, nós estamos vendo aí um abuso de autoridade muito grande, a destruição do Estado Democrático de Direito, né, de todo o processo legal. Isso, ao meu ver, é um crime contra o povo, né? E como pode ser as consequências disso? A gente sabe que o Senado é o único que pode agir contra os membros do STF. Vamos supor que caso na próxima eleição a gente consiga fazer o impeachment de algum desses, eles podem ser processados criminalmente, eles podem ser presos. Como que pode ocorrer a punição desses possíveis crimes que eles estão fazendo agora? Olha, Paula, nesse país chamado Brasil, onde até o passado é incerto, fica muito difícil responder a essa pergunta, porque, como eu disse há alguns minutos, nós temos uma volatilidade muito grande de conceitos legais. Isso é muito ruim, e aí a principal consequência a respeito disso, como eu já disse, é a insegurança jurídica. A gente acaba tendo um país permeado por um judiciário onde praticamente tudo pode, onde, dependendo de quem for a pessoa que está sentada no banco dos réus, mudam-se a interpretação dos artigos, muda-se jurisprudência, por mais consolidada que essa jurisprudência seja. Então, eu acho que a principal consequência é isso. Nós nos tornamos um país inseguro juridicamente. Com isso, tem diversas outras consequências, né? Nós nos tornamos um país que não é confiável para o investimento internacional. Afinal de contas, um grande empresário que está com uma mala de dinheiro para investir em algum lugar, não vai investir num lugar onde uma canetada muda de uma hora para outra uma situação. Nós perdemos a robustez institucional, principalmente do nosso Poder Judiciário, que carrega aí tantos títulos nada honrosos, né? O Poder Judiciário mais caro do mundo, é um dos poderes, é o Poder Judiciário um dos mais lentos em relação a outros países. O prazo de trâmite de um processo aqui é uma coisa absurda. Nós estávamos comentando aí sobre INSS, trazendo um pouco essa pauta do INSS, processos previdenciários. Hoje a pessoa entra com um processo para receber um benefício ao qual faz jus e os filhos acabam recebendo porque a pessoa morre no curso do processo. Então, nós temos diversas consequências nefastas desses expedientes que fragilizam tanto a robustez da nossa legislação, que acaba se tornando uma legislação interpretável para praticamente todos os lados da moeda, e nós temos também essa fragilidade institucional da nossa Suprema Corte, que no Brasil, infelizmente, por uma cultura que se cria, está se tornando uma instância final de absolutamente tudo. Todas as questões inerentes ao legislativo se resolvem na Suprema Corte. Todas as questões executivas se resolvem na Suprema Corte, como foi o caso recente aí, o Supremo Tribunal Federal determinando derrubada de muro que a Prefeitura de São Paulo colocou na Cracolândia. Isso é um completo absurdo, um desvirtuamento daquilo que é o escopo de um Supremo Tribunal Federal. Marina? Diego, a minha pergunta é a seguinte: a gente está vendo aí que pelo andar da carruagem não vai ser do Supremo, né, que a gente vai ver a justiça sendo feita a essas pessoas
que estão recebendo essas penas absurdas aí do 8 de janeiro. Então, a gente vê casos dramáticos aí, como o da Débora, tudo que tem acontecido. Esses julgamentos também, ontem a gente viu o Felipe Martins, nossa, eu digo que é um Marte aí dessa história toda, né? Tanto absurdo que foi imputado uma prisão por um motivo que não aconteceu. Enfim, tanto sofrimento foi causado pelas pessoas. Me parece, eu queria ouvir sua opinião, que a única esperança que nos resta é de fato uma anistia vindo do Congresso. E aí eu queria te ouvir a respeito disso. Como que você vê, né, as chances de fato disso acontecer, como está o clima no Congresso? A gente está vendo que os presidentes das duas casas viajando agora com o Lula até o Vaticano. Então, como que você vê de fato as chances reais da gente ver um projeto de anistia sendo aprovado no Congresso Nacional hoje? Vamos lá, Marina, excelente pergunta. Primeiro, a anistia, ela é sim a única solução para o caso dos presos, dos manifestantes do 8 de janeiro. Por quê? Porque como esses processos eles se inauguram, eles começam na Suprema Corte, essas pessoas não têm um duplo grau de jurisdição, elas não têm possibilidade de recurso. Quando a Suprema Corte julga primeiro, não tem a quem recorrer. Isso acaba se tornando mais latente porque o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento de que da decisão monocrática, aquela decisão que é tomada por um só ministro, não cabe, por exemplo, habeas corpus para a turma ou para o pleno. Então essas pessoas não têm direito a recurso. Quando condenadas, como é o caso de algumas delas, que já foram evidentemente condenadas pelos atos do 8 de janeiro, elas não têm a quem recorrer. Então, não tendo recurso, não tendo a possibilidade de revisão das penas, a anistia acaba sendo a única solução para que nós possamos reverter o caso dessas aberrações jurídicas que estão sendo praticadas na Suprema Corte. A respeito da possibilidade dessa anistia passar, infelizmente eu vejo poucas esperanças com essa composição do Congresso, com essa presidência, tanto na Câmara quanto no Senado, que, diga-se de passagem, contou com votos massivos do PL e de outros partidos que compõem a base da direita. Hugo Mota, por exemplo, que é o grande nome, o grande ponto de pressão o grande ponto que deveria ser pressionado a respeito do trâmite da anistia, a todo momento emite declarações de que está pouco disposto em pautar o tema. Logo no começo do seu mandato como presidente da casa, disse que estaria fora de cogitação, depois recuou um pouco, mas as informações que nós temos de bastidores é que ele pressiona líderes partidários para que não acompanhem o entendimento da oposição do governo sobre a anistia. Então, enfim, sendo Hugo Mota a pessoa que está sentada em cima do projeto, eu estou achando bem difícil encontrar na conduta do presidente da casa a disposição para levantar dessa cadeira e liberar esse processo para ser de fato analisado. Agora, cumpre a oposição promover aquilo que todo político tem medo. Todo político tem medo do povo, tem medo de manifestações populares. A direita brasileira conseguiu fazer uma grande manifestação na Paulista, e a despeito da disparidade que sempre tem a respeito de números, para quem nos acompanha por imagens, inclusive as imagens aqui da manifestação, torna claro que tem uma grande adesão popular dessa pauta. Esses atos precisam se repetir. Os presidentes das casas do Legislativo precisam ver as pessoas na rua, precisam ver que essa não é uma pauta da direita, não é uma pauta do deputado A, B ou C, é uma pauta do povo brasileiro. E, para finalizar, me encaminhando para o final desse comentário, Marina, eu acho a anistia fundamental para que o nosso judiciário recupere ao menos um pouco da sua credibilidade. Tá? A nossa Suprema Corte é uma das instituições menos confiáveis, segundo a opinião popular. Muitas pesquisas revelam isso. Então, é ruim para o Brasil como um todo nós termos um judiciário tão descredibilizado. Corrigir essas distorções seria uma forma de dar um primeiro passo em uma retomada de credibilidade do nosso judiciário. Perfeito, concordei totalmente. Mandou bem, Diego. Sempre bom te ouvir, viu? Venha sempre ao Oeste com Elas. Legal te receber. Uma excelente quarta-feira. Já estamos te esperando por uma próxima participação. Um grande abraço, viu? Valeu por hoje. Obrigado, Adriana. O prazer é sempre meu. Um excelente dia para vocês. Valeu.